Olá, meu nome é Átila Almada, você já sabe, eu sou professor de língua portuguesa e esta é a playlist de literatura da Almada Consultoria. Nós vamos seguir falando sobre a poesia de Gregório de Matos, agora analisando textos. É importante que antes de assistir a este vídeo, você veja os dois que estão linkados aqui abaixo. Clique neles e volte aqui. Pronto, vamos lá? Vamos falar sobre a poesia religiosa. Eu vou trazer nos próximos vídeos um exemplo de cada face da poesia de Gregório de Matos: religiosa, lírica e satírica. A poesia religiosa ela foi feita num ambiente da Contra-Reforma Católica. Sim, o Brasil foi um país que não aderiu ao protestantismo, era um país católico, a exemplo de sua metrópole, a exemplo de Portugal, e Gregório de Matos era extremamente cioso, extremamente cuidadoso com os sacramentos da igreja, com os dogmas, com tudo que a igreja católica preconizava como necessidades aos fiéis. Portanto, a sua poesia religiosa ela segue estritamente a doutrina católica. Destacam-se nelas, nessas obras religiosas de Gregório de Matos, claro, os sacramentos, principalmente a Eucaristia, é um sacramento que ele fala bastante na sua poesia religiosa, e um tensionamento é outro destaque entre pecado e perdão, que é um tensionamento comum do Barroco. Sobre esse tensionamento, a gente vai trabalhar hoje com um poema A Jesus Cristo Nosso Senhor. Então vejam que o título do poema ele já é uma invocação. Ele já clama a figura de Cristo e o eu lírico vai dizer aqui que cometeu um pecado e que esse pecado necessita do perdão. Só que não é uma coisa tão simples. Não é um pecado cometido que deve ser perdoado. É um pecado que, quanto maior for, mais gerará necessidade de perdão. Existe uma espécie de proporcionalidade e, digamos assim, uma troca. Deem uma olhada. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacristória, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Antes de falar do poema em si, do que ele traz como dados, vamos dar uma olhadinha nele. Ele tem cara de soneto, não tem? Tem. Por que ele tem cara de soneto? Porque ele tem 4 estrofes. Ele tem 2 quadras, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos. Ele tem cheiro de soneto, porque os versos são decassílabos. Da vossa alta clemência me despido, parando sempre na última tônica, versos decassílabos. Ok. Tem esquema de rimas? Tem esquema de rimas. Pecado é A, despido é B, delinquido é B, empenhado é A. No caso aqui das quadras, rimas interpoladas. Beleza, então tem 2 quadras, 2 tercetos, é decassílabo, esquema de rima definido, soneto. Ok, Gregório de Matos utilizava a forma que chegou à literatura portuguesa um pouco mais de um século, ou mais ou menos um século antes aí, por Luís Vaz de Camões, ok? Luís Vaz de Camões que popularizou o soneto trazido a Portugal por Sá de Miranda, que foi à Itália e conheceu lá a forma. Camões popularizou o soneto em Portugal. Quem trouxe foi Sá de Miranda. Voltando aqui a Gregório, só para falar um pouquinho do soneto, voltando ao Gregório, o que acontece aqui neste poema? Vamos analisar por estrofe. Na primeira estrofe, o eu lírico afirma ter pecado, então ele se reconhece um pecador. Ok, até aí nada de novo, uma vez que você é um ser humano e você segue a doutrina católica, é pressuposto que você seja um pecador. Porém, inova Gregório ao dizer, olha, eu pequei, mas não é porque eu pequei que eu me separo de você, Pai. Não é porque eu pequei que eu não quero a sua clemência, que eu desdenho do seu perdão. Ao contrário, quanto mais eu tenho delinquido, ou seja, quanto mais coisas erradas eu fiz, mais eu preciso do seu perdão. Quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então eu tenho aqui uma proporção direta. Se eu pecar pouco, eu necessito de pouco perdão. Eu pequei muito, é o que diz o lírico, e quanto mais eu pecar, mais eu preciso do seu perdão. A proporção entre pecado e perdão, então, ela vai par e passo. À medida que aumenta um, sobe
ao mesmo grau o outro. A segunda estrofe diz o seguinte: se o pecado produz a ira divina, se basta para que Deus fique irado, para que Jesus Cristo fique irado, Jesus Cristo, Filho de Deus, o gemido, o desespero, o clamor do perdão, ele abranda a ira. Então, ao mesmo tempo em que ele gera a ira divina, quando Jesus percebe o pedido e o clamor de perdão, essa ira se abranda, porque a mesma culpa, esse mesmo pecado que gera a ofensa e a ira, gera o pedido de perdão. Portanto, ele reforça aquilo que eu falei no começo do vídeo, dos temas religiosos de Gregório, o jogo entre pecado e perdão. Esse poema deixa bem claro que o pecado e perdão são as duas faces da mesma moeda. Eu pequei por um lado, eu viro outra face, eu tenho perdão, em igual tamanho, igual medida, idêntica proporção. Ele peca, e se ele peca, ele terá o perdão divino, ou ele pede o perdão divino, e na última estrofe, ou aliás, nas duas últimas, nos dois tercetos, ele ainda vai recorrer à Bíblia, quer dizer, ele vai argumentar com Jesus, percebe? Ele está batendo um papo aqui, falando, olha, lembra lá da própria Escritura, sabe a sua vida, aquela que os evangelistas contaram? Você contou uma historinha assim, uma parábola da ovelha desgarrada, não contou que o pastor foi lá, trouxe a ovelha de volta e ficou muito feliz, e a ovelha voltou ao rebanho, etc, etc. Pois é, a ovelha desgarrada, oi, sou eu! Eu sou a ovelha desgarrada, Jesus Cristo. Então é assim, ó, se lá na sua história, lá na Bíblia, você diz que a ovelha desgarrada deu glória, prazer, alegria ao pastor que a recuperou, você não é o meu pastor e nada me faltará? Se você é o meu pastor e nada me faltará, olha só, perdoe-me, porque afinal, se você não me perdoar, eu sairei do seu rebanho. Cobrai-a, traga de volta a ovelha, no caso eu, e não queirais perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, se você não me perdoar, eu vou embora, e a sua glória também, porque você não vai ser mais aquele cara bacana e legal que perdoa todo mundo. Ou seja, apesar de cioso em relação aos dogmas e à doutrina católica, ele tem uma ousadia nesse poema de barganhar com Jesus Cristo. Ele está negociando ali, ó. Ele está falando o seguinte: eu sou pecador e sou mesmo, e não sou pouquinho. Eu peco pra caramba. Por quê? Para provar que você é legal, porque quanto mais eu pecar, mais você vai me perdoar. Isso seria impensável algum tempo antes. Imagine alguém colocando, porque ele coloca a glória de Deus em xeque. Se você não me perdoar, você não será glorioso. Então, vejam que esse tensionamento entre pecado e perdão, ele é bastante forte. Chega a ponto de ele dizer, olha, se você não me perdoar, você não é mais o grande, onipresente, onipotente, você não é mais o pastor que quer as suas ovelhas de volta, porque se você não me perdoar, eu me perco do seu rebanho. Isso é mais ou menos comum na poesia de Gregório de Matos. Além dessa tensão entre pecado e perdão, essa conversa, esses pedidos, essa interação muito mano a mano com Deus, com Jesus Cristo, com a divindade de modo geral. Apesar do respeito, uma proximidade que permite a ele praticamente interagir e, como aqui, barganhar o perdão, baseado inclusive na própria Bíblia, dizendo que quanto mais eu pecar, mais o Senhor terá motivos para perdoar-me. Gostaram do poema? Bom, no próximo vídeo nós vamos trabalhar um exemplo da poesia lírica. Então, espero você no próximo vídeo. Antes disso, antes de chegar o próximo vídeo, aproveite, curta este aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, siga a Almada Consultoria no Instagram e no Facebook, e no nosso e-mail, almada. Não se esqueça do ponto no meio, almada.consultoria@gmail.com, você envia sugestões de pauta. É isso, um abraço e até já já.